I now give the floor to the distinguished representative of Mozambique to introduce an address by the head of government. Thank you. Please. Again. Mr. President, it is my distinct honor and privilege to introduce the pre-record statement by His Excellency Filipe Jacinto Nunes, President of the Republic of Mozambique and Chairperson of the Southern African Development Community. Thank you. Sua Excelência, Senhor Presidente da Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas dedicada à Covid-19, Volkan Bozkır, Excelências Chefes de Estado e de Governo, minhas senhoras e meus senhores, celebra-se hoje o Dia Mundial da Pessoa com Deficiência, instituído em 1992 pelas Nações Unidas, pelo que permitam-me que saúde a este grupo de homens e mulheres que merecem a nossa atenção para que possam dar a sua contribuição sem complexos para o bem-estar de todos nós. Por outro lado, sinto-me honrado por esta oportunidade de partilhar experiência e reflexões sobre a resposta da região da SADC à Covid-19 e, sobretudo, as medidas que adotamos enquanto sub-região. O continente africano, à semelhança de outras regiões do mundo, tem vindo a debater-se com a Covid-19 desde que foi notificada a sua presença entre nós pela primeira vez. A sub-região da SADC representa mais de metade de todos os casos da Covid-19 no continente africano e cerca de 2/3 da totalidade de óbitos relacionados com a doença. Os governos da sub-região da SADC tiveram de tomar decisões difíceis que consistiram em salvar as vidas dos seus cidadãos, preservar o sistema de saúde e manter as economias a funcionar. A maioria dos países da nossa região optou por pôr em prática fortes medidas de saúde pública, entre as quais o confinamento domiciliar, sempre que as autoridades sanitárias as consideraram necessárias. As medidas de confinamento domiciliar nos países não só afetaram o desempenho econômico dos Estados-membros, como também limitaram a circulação de pessoas, bens e serviços essenciais através das nossas fronteiras. O impacto da Covid-19 nas nossas economias e no sistema de saúde terá efeitos duradouros cuja inversão a médio e longo prazos exigirão esforços adicionais. No quadro da nossa resposta, a região da SADC realizou uma avaliação do impacto socioeconômico da Covid-19. A avaliação revela que o nosso desempenho econômico abrandou, registrando-se um agravamento da inflação, o que agravou ainda mais as desigualdades. O relator da avaliação apela aos Estados-membros da SADC a enveredarem por programas destinados a reconstruir as economias e a conceberem planos de recuperação. Excelências, a região também concebeu e adotou as diretrizes da SADC sobre a circulação de bens e serviços durante a pandemia da Covid-19 e normas de execução permanente. No âmbito do mecanismo tripartido entre a SADC, COMESA e IAC, a SADC liderou a elaboração de diretrizes harmonizadas sobre o mecanismo tripartido de facilitação do comércio, transporte e circulação segura, eficiente e rentável de bens e serviços durante a pandemia da Covid-19,
numa tentativa de sincronizar os procedimentos e esforço coletivo visando a integração regional e econômica. Acordamos no reconhecimento mútuo dos certificados de resultado negativo nos testes da Covid-19 nos Estados-membros e Estados parceiros, a fim de permitir que se cumpram as diretrizes sanitárias enquanto se apoiam as atividades econômicas. Além disso, a SADC elaborou e adotou as diretrizes sobre a gestão e monitorização das eleições em situação de pandemia. Estas diretrizes asseguraram que a observação eleitoral decora em condições seguras durante qualquer emergência de natureza sanitária, tal como a pandemia da Covid-19 que enfrentamos atualmente, entre outras medidas. A região da SADC, através do seu secretariado, tem conseguido elaborar e divulgar informações por meio de boletins informativos regulares sobre a Covid-19, contendo dados sobre questões novas e emergentes, impactos sectoriais da Covid-19, bem como recomendações aos Estados-membros. Excelências, a situação da Covid-19 nos países do Ocidente, onde se assiste nas últimas 2 semanas a uma segunda vaga de vírus, é também motivo de preocupação para nós. Embora estejamos optimistas quanto à possibilidade de alguma vacina, em breve, para travar a propagação da SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19, continua incerta a forma como a vacina será distribuída para assegurar a equidade em todas as regiões do mundo. Estamos em crer que uma pandemia global requer uma resposta global. A vacina só atingirá o objetivo pretendido se for disponibilizada em todos os cantos do mundo e se for adotada uma abordagem coordenada da sua administração, baseada nos fatores de risco. A nossa sub-região trabalha em colaboração com a Organização Mundial de Saúde para assegurar que as nossas infraestruturas de vacinação estejam devidamente equipadas para gerir os requisitos da vacina contra a Covid-19. Por isso, é desejo dos países membros da SADC que os nossos parceiros da cooperação internacionais para que apoiem os países da região no acesso à tão almejada vacina. Apelamos ainda às Nações Unidas para que façam uso do seu mandato e das instituições, desenvolvendo mecanismos que garantam o acesso equitativo à vacina assim que esta estiver disponível. Hoje, a interdependência mostra-nos que, na ausência de uma cooperação internacional mais solidária, será impossível mitigar os efeitos da pandemia da Covid-19, assim como prevenir uma próxima pandemia. Assim, é importante que, no contexto do controle da pandemia da Covid-19, conduzamos a cooperação internacional visando assegurar a oferta de suprimentos essenciais de saúde como meio de diagnóstico, medicamentos, assegurar que os avanços da descoberta da vacina contra o novo coronavírus não seja outro fator de exclusão ou discriminação entre países detentores de recursos e outros com menos recursos. Fortalecer o sistema de saúde, incluindo os cuidados de saúde primários, as instituições científicas do setor da saúde e a atenção médica especializada. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, em relação a Moçambique, apraz-me partilhar a evolução da epidemia da Covid-19, destacar aspectos relativos à nossa estratégia da Covid, de resposta à Covid-19, e indicar alguns desafios e lições aprendidas no combate à pandemia. Quando a Organização Mundial da Saúde declarou o novo coronavírus como pandemia global, a 11 de março de 2020, fizemos uma comunicação à nação, anunciando um conjunto de medidas cautelares para controlar o fenômeno, incluindo a criação da Comissão Técnico-Científica para aconselhar o governo sobre a gestão da pandemia. Com a evolução dos casos da Covid-19, incluindo o aumento de infecções e de mortes no mundo, Moçambique antecipou-se na implementação de medidas de prevenção da Covid-19,
antes mesmo de registrar o seu primeiro caso da doença. O primeiro caso da Covid-19 em Moçambique foi notificado no dia 22 de março, importado do estrangeiro. Passados 9 dias do primeiro caso, isto é, a 30 de março de 2020, quando ainda tínhamos apenas 8 casos de infectados, declaramos o primeiro estado de emergência, que se prolongou por um período total de 5 meses. No quadro do estado de emergência, implementamos medidas preventivas e de restrição excepcionais com o objetivo de conter ou reduzir a transmissão do vírus, evitar o colapso do Sistema Nacional de Saúde e graves perturbações do tecido socioeconômico. Entre outras, a abertura de fronteiras, apenas a circulação de pessoas e mercadorias essenciais, encerrando escolas a todos os níveis e impondo o protocolo sanitário. Moçambique não chegou a impor o confinamento ou o chamado lockdown completo, como forma de garantir o equilíbrio entre a saúde e a economia. Entretanto, em 7 de setembro de 2020, observando todos os preceitos constitucionais e legais, declaramos a situação de calamidade pública com o mesmo propósito de controlar a pandemia e assegurar a sustentabilidade da economia. No que diz respeito à situação epidemiológica, até hoje, dia 3 de dezembro, temos notificado cumulativamente no nosso país 15.918 casos, 619 hospitalizações e um total de 132 óbitos por Covid-19. Registramos mais de 14.030 pessoas totalmente recuperadas, sendo que os casos ativos predominam na zona metropolitana de Maputo, capital do país. Nos últimos tempos, temos assistido a uma redução gradual das infecções, aumento de recuperações e uma certa estabilidade no número de óbitos. Mesmo perante este cenário aparentemente promissor, mantemos firme a resposta e as medidas preventivas para evitar o recrudescimento da pandemia. Minhas senhoras e meus senhores, ao atravessarmos este momento difícil de resposta à Covid-19, moçambicanos foram aprendendo algumas lições, entre as quais destacamos o papel decisivo da informação com base em evidências científicas, aconselhado pela Comissão Técnico-Científica Multidisciplinar. Proporcionalidade e razoabilidade das ações de controle, isto é, a adoção de medidas de restrição que são proporcionais, razoáveis, de acordo com a nossa realidade. A transparência na comunicação regular com a sociedade usando uma linguagem simples que inclui atualizações epidemiológicas diárias, educação para a prevenção, ações de resposta em curso, ações de fortalecimento do sistema de saúde e outros assuntos considerados relevantes. Consulta e participação de todos os segmentos da sociedade nos processos de decisão através da sociedade civil, dos líderes religiosos, dos partidos políticos, acadêmicos, líderes comunitários, associações profissionais, incluindo os de comunicação social. Reorganização do sistema de saúde, criando centros de isolamento em todas as províncias para o atendimento e internamento exclusivo de casos da Covid-19. Monitoria contínua da resposta e, neste sentido, estamos a conduzir uma avaliação intra-ação em coordenação com os nossos parceiros técnicos na área da saúde. Minhas senhoras, meus senhores, no combate a esta pandemia da Covid-19 temos enfrentado vários desafios estruturais que deverão merecer atenção. Entre estes estão as limitações do sistema de saúde e as deficiências ou as deficientes condições das infraestruturas socioeconômicas, incluindo unidades sanitárias, escolas, mercados, entre outras. Excelências, aproveito este ensejo para agradecer aos nossos parceiros de cooperação internacionais que vêm apoiando os Estados-membros, permitindo a aquisição de meios e materiais de biossegurança e demais equipamentos e suprimentos médicos essenciais. A outra questão que consideramos urgente é responder à insegurança alimentar e nutricional na sub-região,
onde se estima que 12% da população esteja nesta situação. A região tem estado a apostar no setor agrícola devido à sua capacidade de gerar recursos adicionais e o abastecimento alimentar adequado aos agregados familiares. A aplicação prática de medidas fiscais e monetárias coordenadas e sincronizadas é uma das ações importantes que os Estados-membros deverão tomar parte para atenuar o efeito da Covid-19 para a estabilidade macroeconômica e financeira da região. Excelências, antes de terminar a minha intervenção, gostaria de afirmar que a sub-região da SADC, onde Moçambique é membro, reconhece que os desafios inerentes à resposta a esta pandemia permanecem enormes, mas a SADC continua empenhada nos esforços regionais e globais visando conter a pandemia. A sub-região da SADC continuará a assegurar que a paz e a segurança, que são os alicerces para o alcance das nossas ambições comunitárias de construir um futuro comum, prevaleça. E muito obrigado pela atenção que nos foi dispensada. Je tiens à remercier le président de la République du Mozambique de l'allocution qu'il vient de prononcer.